Saudações, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Andy e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de coeficientes e resolução de equações de grau 1, certo? É porque mais para frente eu irei publicar uns vídeos a respeito de equações de grau 2, ou seja, equações do segundo grau. Então vamos lá. Hoje eu não vou precisar trocar a caneta, porque eu resolvi fazer o vídeo em branco e preto. Então vamos lá. Coeficientes. Essas quatro equações são de primeiro grau, certo? Uma equação do primeiro grau, ela é escrita nessa forma: ax mais b igual a zero. O a, ele é um coeficiente e o b também é um coeficiente. Eles são números reais, tá? Esse número a, ele precisa ser diferente de zero, conforme eu falei no vídeo passado. E a incógnita, no caso aqui representado pela letra x, eu falei a é zero aqui, tá bom? Ax mais b igual a zero. Então vamos lá. Quem são os coeficientes aqui, ó? O coeficiente a, ele sempre será o número que acompanha a incógnita, tá? No caso eu coloquei x, mas pode ser qualquer outra letra, tá? Entende-se que incógnita é o valor desconhecido, beleza? Então vou colocar aqui, ó, a igual a 3 e o coeficiente b é o número que não acompanha incógnita. No caso, o 12. Então b igual a 12, certo? Agora, se formos resolver essa equação aqui, eu já vou resolver de uma maneira mais prática, tá? Porque isso aqui é um conteúdo já de oitavo, nono ano. Então vamos lá. Eu vou deixar o 3x no primeiro membro. O 12 positivo, eu vou transferi-lo para o segundo membro. Ele é negativo, faz operação inversa. Ele é positivo, faz operação inversa, fica negativo, certo? Agora, a ideia é deixar a incógnita isolada no primeiro membro. Então, o 3 que está multiplicando, ele faz operação inversa, passa para o segundo membro, dividindo. Então, eu vou ter x igual menos 12 dividido por 3. Menos 12 dividido por 3, menos 4. Então, a gente diz que o conjunto solução, ou conjunto verdade, é menos 4. Certo? Segunda equação, coeficiente a é o número que acompanha a incógnita. No caso x, é menos 4. Sempre tem que ficar atento no sinal, certo? Coeficiente b, menos 16. Vamos resolver aqui, eu vou puxar uma setinha aqui, fica mais fácil. Então, o menos 4 eu vou deixar no primeiro membro, igual o menos 16, troca de membro, operação inversa, né? Aqui ele está subtraindo, então ele vai para o segundo membro, somando, ou seja, positivo. Agora o menos 4 está multiplicando, passa para o segundo membro, fazendo operação inversa, ele vai dividindo, então fica 16 dividido por menos 4. Uma dica, evita de falar o número é negativo, passa para o segundo membro, fica positivo. Não é assim que funciona não, tá? Tem muita gente que fala assim, é errado. Você tem que pensar na operação inversa. O número está multiplicando, ele troca de membro, dividindo. Se ele estiver dividindo, ele troca de membro, multiplicando. Se ele estiver somando, troca de membro subtraindo. E se ele estiver subtraindo, troca de membro somando, tá? Então aqui, finalizando, 16 dividido por menos 4 dá menos 4. Procurem sempre colocar
o conjunto solução da equação, ou conjunto verdade, no caso aqui, menos 4. Aqui, o meu coeficiente A é o menos 2/3, tá? Lembrando que nós estamos falando de números reais, tá? Então não tem essa, pode aparecer um número inteiro positivo, pode aparecer um número inteiro negativo, pode aparecer um número racional, pode aparecer um número irracional, tá? Então, o número que estiver junto com a incógnita x, no caso aqui, será o coeficiente A. E o coeficiente B é o 5. Vamos resolver esse negócio? Vamos lá. Menos 2/3 x igual o 5 positivo, trocou de membro, operação inversa fica negativo. Esse 3 aqui, ó, que é o denominador, ele está dividindo, então ele pode passar para o segundo membro multiplicando, certo? Então vou ficar com menos 2x igual menos 5 vezes 3. Claro que eu já poderia fazer a multiplicação e colocar o resultado direto, tá? Existem outras formas para resolver, tá bom? Estou fazendo assim. Se você já tem uma certa facilidade, não tem problema. Então vou copiar o menos 2x, menos 5 vezes 3, dá menos 15. Então o x vai ser igual, aqui ó, multiplicando, certo? Menos 2. Ele vai passar para o segundo membro, operação inversa, dividindo. Quando os dois membros da equação forem negativos, automaticamente o resultado será positivo, porque regra de sinal, negativo, negativo, positivo. Então vai ficar 15 sobre 2. Certo? Conjunto solução. 15 sobre 2. O último, este caso aqui, ó, o coeficiente A, ele é 1/3, certo? Porque é x sobre 3. X sobre 3 é a mesma coisa que 1x sobre 3, tá? Lembrando que tem o 1 multiplicando aqui o x. Só que em matemática nós não temos esse hábito. Beleza? Então aqui ó, é 1/3. Agora o coeficiente B, ele não vai ser menos 1/4. A gente vai arrumar esse negócio aqui, ó. A equação de primeiro grau, ela tem essa cara, certo? Ax mais b igual a 0. O segundo membro está 1/4, então vamos arrumar. Eu vou deixar x sobre 3 menos 1/4. E o 1/4 que está no segundo membro, ele vai trocar de membro. Ele é positivo, operação inversa fica negativo. Então fica menos 1/4, igual a 0. Observem que o segundo membro agora está sendo igual a 0, tá? Então vamos resolver aqui, ó. Vou copiar x sobre 3. Os denominadores são iguais, tá? E eu tenho menos 1/4, ou seja, é uma soma de dois números negativos. Então o denominador permanece 4, menos 1, menos 2. Se você quiser, já poderia simplificar, colocar 1 sobre 2, tá? Mas vamos simplificar no final. Então vamos lá, foi daqui embaixo. Ó. Vou copiar o x sobre 3. O menos 2/4, só um detalhe que acabei me esquecendo, né? Nós fizemos isso porque eu quero identificar o coeficiente, tá? Desculpa. Se eu fosse resolver a equação direto, eu já poderia já pegar esse menos 1/4 e colocar para o segundo membro, tá? Mas eu fiz isso justamente porque a gente precisa identificar o coeficiente B. Então o coeficiente B, ó, é menos 2/4, tá? Vou colocar aqui, ó. Então vai ficar x sobre 3 igual 2/4, certo?
Vou resolver aqui de uma maneira bem simples. Vou multiplicar em x aqui, ó. Vai ficar 4 vezes x igual 3 vezes 2. Lembrando, existem outras maneiras que já foram explicadas nas aulas, tá? O 4 multiplicando passa para o segundo membro, fazendo operação inversa, vai dividindo. Então, eu vou simplificar. Ó, 6 sobre 4, eu simplifico por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2 dá 2. Se eu tivesse simplificado aqui já, ó, menos 2 quartos, colocado menos 1 sobre 2, chegaria no mesmo resultado. Então, conjunto solução aqui, 3 sobre 2. Certo? Compartilhe o vídeo aí com o pessoal, mais especificamente para a galerinha do ensino fundamental. Abraço!